A inflação é sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Tem sempre um Banco Central omisso para isso poder florescer. A função clássica dos bancos centrais seria exatamente garantir a estabilidade da moeda, a manutenção do poder de compra da moeda, porque isso é crítico. A principal engrenagem de alocação de recursos, organização da produção, coordenação dos fatores de produção, quer dizer, o empresário tem que chegar e falar, olha, eu vou alugar esse lugar, eu vou pagar tanto de aluguel, eu estou contratando tantas pessoas, a mão de obra, ao mesmo tempo eu vou comprar insumos. Então todo esse sistema de coordenação depende do sistema de preços. Quanto é que estão os salários? Qual é o salário do engenheiro? Quanto custa o aluguel dessa empresa, desse imóvel aqui para eu instalar minha empresa? Então tem toda uma coordenação de fatores de produção que a economia de mercado faz. 7 bilhões de pessoas acordam todo dia e elas vão consumir, tem esse pensamento, elas vão consumir o dia inteiro. Você acorda de manhã, você já vai ao banheiro, já usa o papel higiênico, você toma banho, já usa o sabonete, você se veste, bota as roupas, você sai, você pega um carro. Tudo isso é consumo de energia, consumo de materiais. Aí na hora de almoçar você come, depois janta de novo, faz lanche, come de novo. 7 bilhões de seres humanos acordam todo dia e vão destruir recursos ao longo do dia. Quem organiza isso? Quem organiza? Quem preparou o seu sapato, seu café da manhã, sua roupa que você está vestindo, o relógio que você usa, o óculos? Quem preparou isso? É um mecanismo extraordinário de cooperação humana. Extraordinário de cooperação humana. Então a espécie está aqui hoje, a população humana ficou constante ao longo de 1000 anos, na Idade Média, constante em termos, oscilava em torno de 200 milhões. Quando tinha 220 milhões era gente demais, pouca terra, tinha pouco alimento, tinha logo uma guerra. Ou tinha uma peste negra, ou tinha uma guerra dos 30 anos, guerras dos 7 anos, guerra religiosa. Aí a população caía para 180 milhões. Aí com 180 milhões tinha comida para todo mundo, tá tudo calmo outra vez. Cada família tinha 7, 8, 9, 10 filhos, começava todo mundo a proliferar de novo. Aí a população voltava para 200 milhões. Quando chegava a 220, outra guerra, caía outra vez. Então nós oscilamos ao longo de 1000 anos dessa forma. Quando chegou a Idade Moderna, o nosso conhecimento, a Revolução Industrial, a percepção de economia de mercado permitia o uso da divisão de trabalho. Você não precisava fazer tudo para você. Se concentra numa coisa e compra o resto. Então hoje o sujeito é pianista, o outro é jogador de futebol. Então você pode seguir suas inclinações, suas preferências e você vai trocar isso no mercado. Isso é um algoritmo de cooperação. Não é uma invenção de uma pessoa, como eu disse. Os fenícios usavam, os babilônios, os sumérios. Nas feiras medievais, tinha feiras medievais. Compra, vende o tempo inteiro. Cortés escreveu uma carta para o imperador, para o rei da Espanha, dizendo que se impressionou com Tenochtitlan, que era a cidade do México hoje, era a capital dos astecas, dizendo as edificações são maiores que as de Granada, os prédios são mais elevados que os de Granada, há feiras, há mercados, há riqueza, há comércio. Ou seja, os astecas usavam a economia de mercado, mas eles tinham também os impostos, e eles tinham governo também, e eles tinham guerras também, e eles tinham os sacrifícios, que eram cobranças em espécie. Tinha uma tribo próxima que eles submetiam e eles exigiam a remessa de jovens para eles sacrificarem anualmente. Aquilo era um imposto em espécie. Eu cobro em vidas. Você vai pagar aí, 18 jovens em vida. Cada comunidade, 10 comunidades, são 180 jovens para nós arrancarmos o coração. Então você vê que os impostos existem há muitos séculos, mas também existem os mercados há muitos séculos. Os governos e os mercados. Falávamos então do Banco Central, que precisamos ter uma certa coordenação de recursos. Ela é invisível. Como é que você coordena isso? Com sinais de preço. Subiu o preço do pão, tem uma maior produção de pão
para atender essa demanda. Subiu o preço do petróleo. Vamos perfurar agora em águas profundas, vamos perfurar mais fundo no mar. Desceu o preço do petróleo, e aquele poço que a gente fundou lá no meio, perfurou lá no meio do mar, já não é tão rentável quanto era. Então esse sistema de preço manda sinais o tempo inteiro. Os salários para engenheiros lá em São Paulo estão bem altos. Está precisando de engenheiro em São Paulo. Aí o sujeito sai de Fortaleza e vai para São Paulo. O outro engenheiro sai de Manaus e vai para São Paulo. Ah, está precisando de médicos lá no Centro-Oeste. O médico no Rio está ganhando R$2.000, o médico lá em Tocantins está ganhando R$8.000. Lá vai o médico lá. Então, a estabilidade do sistema de preço, o funcionamento de um sistema de preço, ele exige estabilidade de moeda. Porque se todos os preços estão subindo ao mesmo tempo, qual o sinal que você tem? Se tem inflação e começaram a subir todos os preços, isso é uma confusão extraordinária. O engenheiro não sabe, olha, então o salário subiu para 8 mil, vou para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, não, o salário agora é 15 mil, mas o que houve? Ih, não subiu, não era um salário mais alto, é porque tem inflação, também subiu o preço do pão, o preço do aluguel, subiu tudo. Os sinais são falsos. Então, a função primordial de um banco central é manter a estabilidade do poder de compra da moeda. Primeiro porque o sistema de preço pode funcionar e toda essa engrenagem pode funcionar. Além disso, você tem, com a preservação do poder de compra da moeda, além do funcionamento do sistema de preço, que é o que a gente chama da microeconomia funcionar, você tem também a lubrificação correta para a macroeconomia, que é o seguinte: por que eu vou poupar se não for preservado o valor da poupança? Eu vou guardar o dinheiro e vem uma inflação aí e o meu dinheiro já não vale mais nada. Então, em vez de guardar o dinheiro, eu prefiro comprar um imóvel, comprar qualquer coisa. Então, a estabilidade do poder de compra da moeda é importante para preservar o valor da poupança do trabalhador, para não destruir a poupança. É importante também, não só para esses recursos, para o recurso do pensionista, para o trabalhador que guardou a poupança, é para os próprios salários, o valor do poder de compra da moeda. Se a inflação sobe muito rápido, o salário não vale nada, não dá para comprar nada. Nós vivemos isso quando a inflação foi para 5.000% em 89, e quando ela voltou de novo para 2.000% em 94. O salário perde valor muito rapidamente. Então essa estabilidade do poder de compra, ela é fundamental, da moeda, ela é fundamental, porque ela permite o sistema de preço funcionar, toda a organização econômica funcionando, ela permite que o valor do trabalho, do salário, seja preservado, ela permite que o sujeito gastou uma parte do salário, outra parte ele poupou, aquela poupança tenha valor, ele não está guardando algo que vai se esfarinhar, aquilo está sendo guardado para no futuro ele poder comprar alguma coisa. Então ela é absolutamente fundamental para um bom funcionamento da economia. Então, quando você diz a independência do Banco Central, o que você quer dizer? A independência é para perseguir esse objetivo. Ele não pode ser sequestrado, corrompido, prostituído para seguir outros objetivos. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o governo pode ser capturado por uma orientação pública que diga o seguinte: não, olha, eu vou construir uma capital nova, Brasília, e eu vou emitir dinheiro para fabricar Brasília. Resultado, você vai para uma inflação. Vai para uma inflação. E teve essa inflação no Brasil. Construímos Brasília de 55 a 60, 61, 62, 63, a inflação começou a subir. 64 teve o regime militar. A inflação chegou a 100%. Aí tudo aquilo que eu falei começou a acontecer. A poupança já não valia mais nada, todo mundo começou a gastar o dinheiro. Aí acelerou a inflação começou a subir mais rápido. Aí os trabalhadores começaram a fazer greve porque o salário não estava valendo nada. Começou greve da central, greve aqui, greve ali, briga na rua. Aí começou todo mundo na classe política. Aí a esquerda começou a falar: não, precisamos de um regime socialista no Brasil. Aí os militares: não passarão, não haverá isso. E pronto, desembocou na revolução. Então você pode desintegrar. E isso é uma dos princípios básicos dos primeiros revolucionários russos, que diziam o seguinte: corrompendo a moeda, você destrói o capitalismo. Então a primeira coisa a ser feita é incentivar a inflação. Porque a gente incentivando a inflação, a gente destrói o sistema. O que é verdade. Você desorganiza tudo. Vá hoje à Venezuela, procure comida, procure remédio. Não tem mais nada, desorganizou tudo.
supermercado vazio, o povo todo fugindo para Roraima, 60 mil invadindo Roraima, tentando... Ou seja, você desorganiza tudo. Então, uma função importante do Banco Central é justamente não permitir essa desorganização. Ele tem que ter esse objetivo de garantir a estabilidade da moeda nacional. Não deixar haver uma perturbação da ordem econômica dessa forma. Então, eu dei o exemplo de uma construção de Brasília. Eu dou o exemplo de governos populistas que criam assistências, etc., começam a emitir, a inflação vai embora, assistencialistas, começam a distribuir. Isso é a história de governos peronistas na Argentina, governos bolivarianos hoje ainda na América Latina, surtos populistas nossos também, para acabar com a inflação de 64, logo que teve o surto de inflação, quando o regime militar começou, eles criaram logo o Banco Central Independente. E foi uma peça-chave para a inflação descer rapidamente e estabilizar. No início do governo militar. No final do governo militar já estava ao contrário. O Banco Central já estava sendo estuprado, porque havia uma pressão, o regime não estava performando bem, teve o choque do petróleo, a inflação começou a subir, a economia indo mal, o FMI fazendo várias visitas ao Brasil, o Brasil já com desequilíbrio inflacionário, fiscal, tudo piorando. E além disso, nós criamos uma política de se tiver comida barata para o povo, está tudo salvo. Então, conta aberta no orçamento monetário para a agricultura. Vamos dar bastante crédito agrícola, plantar bastante, que aí vai ter comida, e aí o preço da comida cai e acabou a inflação. Um diagnóstico equivocado. E estupramos o Banco Central. Conta aberta no orçamento monetário quer dizer o seguinte: eu vou dar todo o crédito que eu quiser e essa conta está em aberto. Basta ir lá no Banco Central, vai no Banco do Brasil primeiro, e o Banco do Brasil então pede ao Banco Central, o Banco Central emite essa moeda, e essa moeda então entra em circulação, e nós vamos plantar bastante, e aí o preço do alimento vai cair ali. Isso é uma confusão de micro e macroeconomia. Realmente, se você plantar mais, o preço relativo da comida cai. Se você plantar mais e der mais crédito para a agricultura, a banana, o preço da banana, o preço do trigo, o preço da soja, a safra disso vai ser maior e o preço vai ser menor disso em relação aos demais preços. Então, se a soja custava 100 e se uma água mineral custava 100, o preço da soja vai cair um pouco, vai custar 50, e a água mineral vai custar 100. O preço relativo caiu. Mas se tiver inflação, vai subir tudo. Então, na verdade, o preço da soja, que era 100, ia cair para 50 se os preços ficassem constantes, se o Banco Central estivesse fazendo seu dever de casa. O que vai acontecer é o seguinte: se o Banco Central estiver dormindo, não estiver fazendo o seu dever de casa, vai acontecer o seguinte: não, realmente, o preço da soja vai acabar metade da água mineral, mas vai ser o seguinte, um vai ser 500 e o outro 250. Vai subir tudo e vai ser aquela desorganização, ninguém vai entender o que está acontecendo. Estou dando exemplos porque as medidas são completamente diferentes, né? Eu estou brincando aqui, uma água mineral, uma unidade pequenininha, soja você compra por tonelada, mas é só para simbolizar e usando 100 como referência. Mas o que aconteceu então é que a inflação disparou. Então o governo, interessantemente, o regime militar que começou fazendo a coisa certa, que era ter um Banco Central independente em assuntos monetários, ele terminou estuprando o Banco Central independente. E com o Brasil indo embora, a inflação indo embora para 100%, 150%, 200%. Então é um segundo exemplo. O primeiro exemplo foi a construção de Brasília. O segundo foi o crédito. O primeiro exemplo que eu dei é um que a gente chama de uma inflação fiscal. Foi um desequilíbrio para construir uma cidade e eles emitiram. A segunda é uma inflação de crédito, que a gente chama, foi um excesso de crédito. Qualquer que seja o pretexto, o Milton Friedman, que é um especialista, talvez o maior especialista em inflações que já existiu como economista, dizia sempre, cherchez la monnaie, procure a moeda. A inflação é sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Sempre em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Pode ter a causa que quiser. Foi o crédito, foi o choque do petróleo que deu o empurrão inicial, mas tem sempre um Banco Central omisso para isso poder florescer. Ou um Banco Central que não seja independente.
um Banco Central submisso, omisso ou submisso. Daí a importância desse Banco Central independente. E aí eu vou dar exemplos agora mais recentes. A Dilma Rousseff, no esforço de ser reeleita, torceu o braço do Tombini, que era o presidente do Banco Central. Ele baixou o juro demais, um ano antes da eleição. Ela foi reeleita e logo depois a inflação disparou e voltou a 2 dígitos. Isso acabou criando um mal-estar enorme na sociedade brasileira e por outras razões de irresponsabilidade fiscal, etc., ela acabou sofrendo impeachment. Ora, o mensalão já tinha sido demonstrado. A corrupção já estava exposta pelo Lava Jato. Ela acabou caindo também porque a inflação disparou. Se a inflação tivesse calma, se tivesse tendo crescimento econômico, etc., a própria opinião pública não se mobilizaria para ela sofrer o impeachment. Então, vocês veem num exemplo mais recente, de novo, que um Banco Central independente não teria sido usado politicamente por um presidente para se reeleger. Então, a ideia básica do Banco Central independente é, como eu disse, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda para o bom funcionamento do sistema econômico e agora, como eu sugeri também, para o bom funcionamento do sistema político, para não haver uma falsificação, uma corrupção também do processo democrático. Eu posso corromper uma eleição. Eu baixo o juro artificialmente, empurro a economia, é o que nós economistas chamamos do ciclo político. Véspera de eleição, o governo baixa imposto, emite moeda, faz uma festa, é reeleito. Depois que ele acabou de entrar, está reeleito, aí ele mostra a conta. Primeiro ele fez a farra, aí depois que foi reeleito ele chega e taca o ferro em todo mundo. Sobe o imposto, sobe o juro, começa o combate, que é um negócio doloroso. É uma falsificação do processo político. Então eu acho que essa ideia do Banco Central independente também é parte desse processo civilizatório, dessa grande construção de sociedade aberta. Quer dizer, uma economia de mercado funcionando bem, com descentralização de recursos, um sistema político com descentralização de poderes, com limitação de poderes. Isso pede para um bom funcionamento uma estabilidade do poder de compra da moeda. E o mundo está indo nessa direção. Tem algumas grandes moedas, o euro é uma moeda continental, tem o dólar, que é uma grande moeda continental, vem aí o yuan, o renminbi, que é a moeda chinesa, que é uma grande moeda. A Ásia jamais adotaria o ien como sua moeda, porque a civilização, a cultura japonesa é de introversão, é introspectiva, apesar deles comercializarem bastante nos últimos séculos, um século e meio, a verdade é que eles são introvertidos. Já os chineses não, os chineses são uma cultura milenarmente dedicada também a comércio, ela é mais aberta. E hoje tem mais de 200 milhões de chineses overseas, como eles dizem, chineses que moram fora da China. Então, eu acho que daqui a 10, 15 anos, o yuan, que é a moeda chinesa, vai ser a moeda daquela região. Vai ser a moeda reserva daquela região. O euro na Europa e o dólar do lado de cá. Um país de dimensão continental como o Brasil pode ter uma moeda nacional, deve ter uma moeda nacional, mas é uma raridade. O Brasil, se você pegar o mapa do Brasil, cabe uma Alemanha, uma Espanha, uma França, pode trazer um Vietnã, você bota aí vários países de vários continentes aí dentro. Países que talvez não precisem ter uma moeda, que são relativamente, territorialmente, você pega um carro na Europa, em 8 horas você atravessa 6 países, 7 países. Como aqui, se você dirigir 8 horas, você atravessa 6, 7 estados. Então o Brasil tem uma dimensão continental, pode, deve ter uma moeda nacional. Mas vários desses países lá não. E várias regiões serão atraídas para essas moedas. Então eu acho que o Banco Central independente é uma garantia de que o sistema de preço vai funcionar bem nessa extensa região continental que o Brasil tem. Então a independência do Banco Central é relativa à manutenção dessa estabilidade da moeda, ao bom funcionamento do mecanismo de preço, da engrenagem de preço,
ao incentivo à acumulação de poupança. Você sabe que o seu dinheiro está preservado, porque se tiver uma inflação, não adianta você acumular, você vai perder tudo lá na frente. Então, funciona um sistema, a engrenagem intertemporal. Não só funciona bem o sistema de preço hoje, mas funciona também a acumulação de recursos para garantir a capacidade produtiva no futuro. E funciona bem, finalmente, o sistema político, porque não tem a falsificação pela moeda. Então, essa independência do Banco Central é uma independência, não quer dizer que ele não responde para ninguém, não. É independência no sentido de foco, de estar garantido que ele pode cumprir sua missão. Ele é independente para seguir o objetivo estabelecido, que hoje nós chamamos de metas de inflação. Então, ele é independente do seguinte: se chamar ele para dar um passeio no bosque, e ali passear na floresta, tomar um banho de mar, uma praia, e a inflação vai parar em 15%, não, senhor. Ele é independente, ele pode dizer: não vou passear no mato, não vou aceitar pressão política, não vou fazer nada, eu vou cumprir a meta, combinaram comigo, é 4% de inflação. Essa é a meta, é lá, é isso que eu vou garantir. Então, uma independência de outros poderes para poder assegurar o cumprimento das metas, a estabilidade da moeda, etc. Operacionalmente, o que significa essa independência? Operacionalmente, né? Ela é uma independência para perseguir sua meta operacional, que foi estabelecida pelo Congresso e pelo governo. Na verdade, pelo Congresso, quando ele nomeou o presidente. Falou: ó, você agora é o novo presidente do Banco Central. A nomeação ocorre no Congresso, a indicação pelo Executivo e o aval do Congresso. O Congresso, então, perante a democracia brasileira, aquele indivíduo vai lá, assume o cargo, e ele agora é o responsável pelas metas. Então, operacionalmente, o Banco Central Independente faz esse ritual, ele está nomeado e ele agora tem a independência para perseguir aquela meta que foi estabelecida, que é a meta de garantir a estabilidade da moeda. Ele vai garantir aquilo lá. Bom, enquanto ele está perseguindo aquela meta ali, nós temos que definir o mandato dele. E justamente a gente gostaria que o mandato fosse não coincidente com quem o indicou. Então, se a Dilma entra e nomeia o Tombini, e aí ela sendo reeleita, ele continua, ela fala com ele: baixa o juro para me eleger. Ele baixa o juro, ela é reeleita, ela fala para ele: gostei, garoto, continua com o juro baixo aí que nós vamos junto. E aí você continua falsificando os tempos várias vezes. Então o mandato dele é não coincidente. Então, por exemplo, vamos supor que o governo vai entrar agora e vai implementar essa meta operacional. Ela tem que dizer: ó, vou criar a independência, essa meta institucional, vou criar a independência do Banco Central. Tem duas possibilidades. Ou você chega agora, deixa passar, convida o Banco Central que está lá hoje para ficar mais 2 anos. Então ele, em vez de ter um mandato de 4, porque agora vai entrar um novo presidente, né? E ele já cumpriu os 4 anos, vamos supor. Ele não, na verdade, ele teve só 2 anos, porque trocou no meio. Então acaba que é interessante, falando para ele, você pode dizer para o Ilan agora, falar assim: olha, você ficou 2 anos, quer ficar os 4? Tá ótimo, porque como você entrou no meio do mandato, você vai até o meio do outro, por exemplo. É uma possibilidade. Ou então, se ele fala assim: não estou com vontade de ficar, não, eu quero ir embora para cá, tudo bem. Aí você já convida o outro falando assim: ó, você vai ficar 6. Você fica esses 4 e mais 2, porque seu mandato não vai coincidir mais. É um incentivo interessante, você trazer um cara para poder 6 anos ser presidente do Banco Central. Para o mandato dele não coincidir. Então, se o Ilan resolvesse ficar mais 2, você pode dizer que o próximo vai ser nomeado, esse ato vai ocorrer, mas já com a previsão de que a instalação vai ser daqui a 2 anos. Ou então você já faz agora o ato, mas dizendo que o primeiro mandato extraordinariamente é 6, porque você quer coincidam 4, 4, 4, 4, 4. É difícil você trair alguém logo para o primeiro mandato dizendo que são só 2 anos. O cara pode não querer vir, por exemplo. Um bom quadro pode, de repente, 2 anos só não dá para fazer o meu trabalho. Mas então, operacionalmente, você bota mandatos não coincidentes, para justamente não ter esse negócio. Olha, o cara vai ter que responder para o próximo presidente. Porque vamos supor que a Dilma vire para o Tombini e ele entrou no meio do mandato. Então, garoto, baixa o juro aí que eu quero ser reeleito. Ele fala: não, senhora, porque aí eu te ajudo, eu vou tentar eleger, se a senhora ganhar, beleza, eu fico mais um pouco. Mas se a senhora perder, eu vou ter que responder para o outro: ô rapaz, como é que você fez um negócio desse? Ó, você não continua de jeito nenhum. Aliás, eu não sei nem se eu vou ficar com você. Eu vou querer até brigar com você agora. Quer dizer, já criou um problema. Então, o ideal é que ele tenha, até para caracterizar o seguinte: o seu ciclo não coincide com o ciclo político. Os políticos estão cuidando da política. Você nem pensa nisso. Pensa aqui no seu foco. Eu queria dizer o seguinte: apesar dessa degeneração
da democracia e da estagnação econômica, é como se fosse um investimento em capital institucional que nós estamos fazendo. Então, realmente é triste você constatar que tem uma roubalheira, primeiro o executivo, depois o legislativo também vendendo sustentação parlamentar, aí vem o judiciário, bota essa turma na cadeia, mas aí você descobre também que tem na justiça, tem também tráfico de influência, importância, tem juiz que solta bandido toda hora, tem juiz que não, é mais sério, e aí você começa a ver erros e acertos. Mas isso é um investimento, é um capital institucional que nós estamos construindo. Então não me preocupa que o Brasil esteja crescendo pouco, ou está um baixo astral, todo mundo... não há razão para esse baixo astral. Nós devíamos estar otimistas com o futuro, porque na verdade existe um processo impessoal. Não interessa se o presidente vai ser A, B, ou C ou D. O que interessa é que tem um script escrito. Independente dos atores, tem uma grande peça sendo elaborada, que é essa dinâmica de uma sociedade aberta. Essa é uma construção brasileira. Na verdade, é uma construção milenar da civilização ocidental e das democracias liberais. E o Brasil é um capítulo recente nessa epopeia. O Brasil abriu-se politicamente, se degenerou por não ter capacidade de adaptar, justamente fazer a abertura também econômica, foi só a política, não conseguiu descentralizar os poderes, mas está descentralizando, está aprendendo. Então o resultado nós fizemos uma redemocratização e logo o primeiro presidente sofreu impeachment, porque aparentemente houve desvio de recursos, etc. Você pode ver de uma forma crítica aquilo. Você pode dizer, não, o Collor não caiu porque estava roubando, porque Fiat Elba, compara aquele roubo com a roubalheira de hoje. Por que o Lula então não caiu? Se o roubo foi muito maior durante o mensalão do que durante o período do Collor. Então você pode ter um olhar cáustico e cético, falando, pô, sabe por que o Collor caiu? O Collor caiu, na verdade, porque ele era de direita, ele não era de esquerda. O Lula é de esquerda, o sistema político nosso é basicamente de esquerda, não tem partido liberal, não tem partido de direita, todo mundo é centro-esquerda, partido socialista, partido social-democrata, partido comunista, partido disso, partido daquilo. É natural também, porque como houve um regime militar supostamente de direita, a redemocratização vai ser, então, da turma que era oposição à direita, de esquerda. Eu digo supostamente porque a economia foi toda estatizada. Não é uma economia de mercado, não é um regime liberal teria feito. Mas, politicamente, foi contra o que eles acham que era o perigo do totalitarismo de esquerda. Então eles falam, não, preferimos então, já porque é para ter um totalitarismo de esquerda, preferimos fazer o de direita e vamos deixar o Congresso funcionando, deixa o Congresso aberto, vamos reeducando a coisa, vamos deixar a coisa aí, até uma reabertura. E aí tem a redemocratização. Quando tem a redemocratização, todos os partidos são de esquerda, os partidos relevantes são de esquerda. Os que vão ganhar as eleições, exatamente em oposição àquilo lá. E aí um sujeito de repente aparece aí e ganha a primeira eleição direta, logo a primeira direta, porque a outra foi indireta, entra o Tancredo Neves, que teoricamente era do MDB, que era um movimento de esquerda e tal. Aí a primeira direta vem um cara chamado Collor e ganha. E é um sujeito popular. E ganha a eleição. E é apanhado, supostamente, porque ele foi julgado e o Supremo disse que ele não é, ele é inocente, que ele não houve acusação. Mas de qualquer forma ele sofre impeachment com alegação de roubo. E alguém pode olhar para aquilo e dizer assim, ceticamente, dizer assim, não, ele caiu porque ele era de direita e não de esquerda. E ele caiu porque não é porque ele estava roubando, porque ele estava roubando pouco em relação ao que foi a roubalheira depois. É porque ele não estava deixando a esquerda roubar. Ele caiu pelas razões erradas, ele caiu porque não deixou, ele caiu pelas razões erradas, ele caiu porque não estava deixando os outros roubarem. Então o sujeito não é de esquerda feito a gente, e não quer deixar a gente roubar, peraí, vamos tirar esse cara, impeachment. Essa é uma forma cética, cínica e negativa de ver o episódio. Eu preferi uma outra visão. Eu falei, tudo bem, da mesma forma que o Adam Smith não quer saber se quem leva o leite na sua casa de manhã está pensando no seu interesse, porque a economia se move pelos incentivos corretos, o sujeito levou o leite na sua casa porque ele está pensando na filha dele, que precisa fazer um curso de cinema. Aí ele leva a coisa na sua casa, pega o dinheiro e vai. Ele está pensando na filha dele, não está pensando no seu bem-estar. Essa é a beleza da economia. É um sistema cooperativo que independe de avaliações ou julgamentos de interesse, etc. Ele te dá estímulos.
Eu posso ter um estímulo para dar uma aula de economia, eu posso ter um estímulo para ser um investidor, eu posso ter um estímulo para ser torneiro mecânico. Eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no cara que eu vou servir, eu estou pensando no que eu gosto de fazer. Então, dessa mesma forma, é o sistema político. Eu não estou preocupado se a esquerda derrubou o Collor porque ele era de direita ou porque ele roubou, não deixou o outro roubar. Eu estou interessado no fenômeno institucional, que é o seguinte: o legislativo declarou sua independência. Lembra que nós falamos que os poderes estavam todos concentrados, todo mundo alinhado? Houve um desalinhamento agora. Agora o legislativo disse independência. Da mesma forma que eu quero um Banco Central independente, eu quero poderes independentes. Então eu quero agora um legislativo que é independente. Se o executivo fizer uma besteira, ele faz um impeachment e derruba o presidente. A democracia representativa é assim, quer dizer, o legislativo nos defende. Se o presidente roubar, ele é derrubado. Bom, mas e aí o que acontece? Aí, supostamente, o executivo compra o legislativo. Esse é o mensalão, esse é o petrolão. Compra e venda de votos dentro do Congresso. Bom, se o legislativo compra o executivo, o que aconteceu agora? O judiciário declarou sua independência. Falou, ó, eu prendo os dois. Eu prendo o chefe da Casa Civil, seu Zé Disseu, e eu prendo o presidente da Câmara de Deputados, seu Eduardo Cunha. Vocês estavam recebendo dinheiro, trafegando influências, etc, etc. Então é uma declaração de independência do poder judiciário. Então, apesar do baixo astral, da revelação da roubalheira, etc., o que está acontecendo é que nós estamos construindo capital institucional. O Brasil está progredindo, o Brasil está virando uma democracia representativa republicana. Tem maior transparência. Se alguém fizer algo errado, os poderes deles são limitados. O outro poder vem e intervém e derruba o cara. Faz o impeachment do presidente, ou o judiciário vem e prende os dois. Então, o Brasil está numa fase extraordinariamente rica do ponto de vista de crescimento e avanço e aperfeiçoamento institucional. Eu não quero nem saber quem é o próximo presidente da República, se eu tiver um judiciário correto, se eu tiver um legislativo correto, se eu tiver um executivo funcionando direito, se tiver bons programas de governo, se tiver isso, se tiver aquilo. Quer dizer, você não está muito preocupado se o próximo presidente da República na Alemanha, ou na França, ou nos Estados Unidos é A, B ou C. Claro que tem a política, tem um cara que é melhor que o outro, tem um que está com valores melhores que o outro, que está com equipes melhores, tudo isso tem. Mas o mais importante é saber que você está numa sociedade aberta. Independente de ser A ou B, ele não tem poder de fazer qualquer coisa, ele não pode discricionariamente fazer revoluções, ou isso, ou aquilo, aquilo. Ele tem que se comportar dentro de princípios da nossa civilização ocidental, nossa democracia liberal. Então, eu queria fazer essa observação dizendo que eu estou super otimista para frente, exatamente porque nós estamos tendo um período muito difícil politicamente e economicamente, mas extraordinariamente rico do ponto de vista do nosso aperfeiçoamento institucional para o futuro, que é parte do que eu disse da descentralização. Nós precisamos descentralizar os poderes, nós precisamos descentralizar os recursos, tornar os poderes independentes, cada um faz a sua função, cada um com o seu papel, poderes limitados.